Estudo Bíblico Números 30, versos 1 a 16. Moisés lembrou ao povo que as promessas feitas a Deus e a outros deveriam ser cumpridas. Antigamente, as pessoas não assinavam contratos. Sua palavra deveria ser tão confiável quanto sua assinatura. Para que o voto fosse ainda mais efetivo, uma oferta era dada quando se votava. Ninguém era forçado pela lei a fazer voto, mas uma vez feito, o voto deveria ser cumprido. Quebrá-lo implicava em perda de confiança e prejuízo aos relacionamentos. Hoje, a quebra de uma promessa é tão prejudicial quanto na época de Moisés. Este capítulo deixa claro que Deus requeria do seu povo o cumprimento das promessas feitas a ele e ao próximo. Nas leis expressas nesse trecho, Deus fez ver aos israelitas a seriedade de um voto ou promessa e acentuou que a falsidade, a mentira e a hipocrisia não têm lugar entre o povo de Deus. Há, contudo, dispositivos que regulavam votos impensados na juventude, versos 3 a 5, e os votos que afetavam o relacionamento entre marido e mulher ou entre pai e filha. A mulher está em pé de igualdade com o homem diante de Deus. Por isso, tem igual responsabilidade de cumprir seu voto. Só seu pai ou marido pode anulá-lo, assim mesmo assumindo a responsabilidade. Por isso, a mulher deve estar sujeita ao seu pai ou ao seu marido, Efésios 5, 22. Isso não é sujeição servil, mas sim sujeição honrada e voluntária, como a sujeição da Igreja a Cristo, para a manutenção da harmonia do lar e o acatamento à autoridade do marido como cabeça da família. Nota homilética. O 30º capítulo nos ensina 3 aspectos da verdadeira religião. 1. Sempre exige a absoluta verdade para com Deus. Salmo 51, 6. 2. Sempre exige a absoluta justiça para com os homens. Os nossos votos religiosos não devem causar sofrimento ao nosso próximo. 3. Sempre exige a aderência aos princípios eternos acima das ideias do próprio eu. É por isso mesmo que votos como os da abstinência total ou do celibato se devem sujeitar à vontade divina e não a uma decisão particular nossa, feita em certo transe da nossa vida. Verso 2. Não violará. Cumprir o voto é uma impreterível exigência de Deus. Israel não cumpriu seus votos ao Senhor, Êxodo 19, 8. Legalmente falando-se, todos os homens fracassaram e por isso Cristo proíbe seus discípulos de jurar. Mateus 5, versos 33 e 34. Verso 3. Estando em casa. Isto é, fazendo parte da família paternal até que se case e entre sob a autoridade do marido. Verso 5. Se o pai o desaprovar. Muitas vezes, uma pessoa de pouca responsabilidade pode jurar algo contra a vontade divina, e então haveria a possibilidade de alguém sábio tomar a responsabilidade de anular o voto. O pai da família deve exercer a autoridade pastoral no lar. Êxodo 12, versos 26 e 27, 13, versos 14 e 15 e Deuteronômio 6, 7. Verso 6. Se ela se casar. Os israelitas entendem que há o caso de a mulher ficar noiva quando está ainda cumprindo algum voto. Caso de a mulher já casada, veremos mais tarde no verso 10. Verso 8. O dito e refletido. Infelizmente, esse aspecto quase sempre entra no voto e é por isso mesmo que Deus quer que tenhamos consciências limpas e livres, abertas à influência do Espírito Santo. O voto era útil para pessoas que precisavam ser amedrontadas pela lei, mas no Evangelho não há mais motivo para isso, nem licença para lançar mão dessa prática. Mateus 6, versos 33 e 34. Verso 9. Viúva divorciada.
Estas não são vistas como estando sob a autoridade do homem, de modo que apenas a palavra da mulher era suficiente. Verso 13. Para afligir a sua alma. Refere-se a votos feitos contra a natureza, votos que ameaçariam a saúde e o bem-estar ou que ameaçariam a harmonia da vida conjugal. Verso 15. Porém, se lhos anular, responderá pela obrigação dela. Deixar de cumprir um voto era pecado. Se um marido invalidava o voto da sua esposa depois de os ter ouvido, tinha de responder pela iniquidade dela, isto é, devia cumprir todo o cerimonial e exigências legais, como se o pecado fosse dele próprio.